Em meio às vastas terras da Europa medieval, um dos reinos mais importantes e influentes da história surgiu. Estamos falando do Reino dos Francos, uma nação que não apenas moldou o futuro da Europa, mas também deixou um legado que persiste até os dias de hoje. Neste vídeo, vamos explorar a origem, a ascensão e a importância do Reino dos Francos na formação da Europa medieval. Os francos eram um povo germânico que habitavam a região do que hoje é o norte da França, a Bélgica e a Alemanha Ocidental. Eles eram originalmente uma tribo dividida em diferentes grupos, mas com o tempo, os francos se uniram e formavam um reino poderoso. Uma das ações mais importantes de Clovis foi sua conversão ao cristianismo, em 496 d.C. Segundo a lenda, ele se converteu após vencer uma batalha crucial e fez um voto de se batizar caso ganhasse a batalha. E, com a vitória, se tornou cristão. Essa conversão não foi apenas uma mudança religiosa, ela teve um grande impacto político, pois uniu os francos com a Igreja Católica, o que os colocou em uma posição de poder diante do restante da Europa cristã. Avançamos para o século VIII, e o cenário da história franca muda novamente com a ascensão da dinastia carolíngia, iniciada por Carlos Martel. Porém, é seu neto Carlos Magno quem realmente marcará a história. Carlos Magno expandiu enormemente o território do Reino Franco, conquistando grandes áreas da atual França, Alemanha e Itália. Ele foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico pelo Papa, em 800, unificando grande parte da Europa Ocidental sob sua liderança. Com isso, Carlos Magno não apenas ampliou o poder dos francos, mas também fortaleceu uma relação entre a Igreja e o Estado, criando um império que duraria por séculos. Após a morte de Carlos Magno, o Império Carolíngio começou a se fragmentar. Seus filhos não conseguiram manter a unidade, e o Império foi dividido em 3 partes. Esse processo de fragmentação e as invasões vikings, além de outros fatores internos, levaram à queda do Império. Ao longo do século IX, o poder dos francos diminuiu, e com a crescente pressão de povos como os vikings e os magiares, o reino dos francos perdeu grande parte da sua influência. No entanto, o legado dos francos, especialmente sob Carlos Magno, ainda é visto como um marco na formação da Europa medieval. O reino dos francos, e especialmente o Império Carolíngio, deixou um legado duradouro. A divisão do Império serviu como base para a formação de muitos dos reinos que hoje conhecemos como parte da Europa Ocidental. A ideia de um Império Cristão unificado, que teve início com Carlos Magno, seria uma inspiração para futuras tentativas de união na Europa. Mesmo com o fim do Império, o Reino dos Francos teve um impacto profundo no desenvolvimento da política, da cultura e da religião da Europa medieval. Assim, o Reino dos Francos, que começou com Clovis e floresceu com Carlos Magno, permanece uma das pedras fundamentais da história da Europa. Seu impacto ainda pode ser sentido nos dias de hoje. Since the